lá, você é uma pessoa ansiosa, quer muito emagrecer, mas por conta dessa ansiedade você sempre acaba desistindo, para no meio do caminho, ou até mesmo só de pensar em fazer uma dieta, você já tem vontade de sair comendo tudo quanto é doce? Pois é, eu quero te dizer que mesmo você sendo ansioso ou ansiosa, você consegue sim emagrecer, mas você precisa entender o que acontece e também você precisa então ir pelo caminho correto que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Eu estou te falando isso porque eu vi com os meus próprios olhos a transformação dos meus clientes no meu consultório. Meu nome é Kiniara, eu sou nutricionista, Master Coach em Emagrecimento Consciente, Master Health Coach em Saúde Integrativa Sistêmica e eu estou aqui para te ajudar. Vamos lá? Primeiro, eu quero te contar o que é a ansiedade. Você precisa entender o que é a ansiedade para então você tratá-la, certo? Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma característica biológica do ser humano, né? Todo mundo tem ansiedade, mas existem dois tipos de ansiedade, né? A ansiedade, né? As pessoas que são ansiosas, por exemplo, assim, fez uma prova e então ela tá esperando o resultado, ela fica ansiosa, né? Quer muito saber o resultado e aí ela fica ansiosa para saber se ela realmente passou naquela prova, se ela foi bem naquela prova e etc. Já o tipo 2 da ansiedade é aquela pessoa que encara a vida de uma maneira estressante. Ela tem medo de tudo, ela se questiona o tempo todo. Será? Mas será? Né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Né? E então, ela vê a vida como uma ameaça, certo? Então, a ansiedade é nada mais, nada menos, né, do que você criar uma situação ameaçadora sem mesmo ela acontecer. Peraí, deixa eu te explicar. Por exemplo, assim, você fez essa prova, legal, né? Só que a pessoa com a ansiedade tipo 2, que ela vê aquilo como uma ameaça, o que ela já enxerga? Ela já vê que ela não passou, ela já imagina na cabeça dela, por exemplo, ela sem estudar ou desempregada, ela já se vê passando por dificuldade, mas aquela situação que ela está criando na mente dela nem mesmo aconteceu, porque ela nem sabe o resultado da prova. E mesmo que ela vá mal nessa prova, mesmo que ela não passe, ela não pensa na oportunidade, em resolver o problema. Ela fica mastigando e remoendo este problema e criando situações imaginárias, fazendo com que aquele problema seja muito maior do que realmente é, certo? Você já se pegou pensando assim? Se você tem o perfil ansioso, com certeza você já passou por isso, não é verdade? Então, o ansioso, ele imagina, né, um fato normal da maneira negativa. Então ele começa a criar aquele fato antes mesmo que aquilo aconteça. Então o ansioso, ele tem medo do desconhecido, ele não se vê em situações assim, ele só se vê em situações de perigo, certo? Eles pensam coisas ruins, o ansioso, ele toda hora ele tem pensamentos negativos. Por mais que ele tente ter pensamentos positivos, o negativo toma conta dele, que a gente fala assim, mas é pessimista aquela pessoa, né? Ela tem perfil ansioso, certo? Ele é hipervigilante, então ele fica sempre em estado de alerta, né? Então, tipo, chega uma pessoa do lado, já pensa que vai assaltar, né? E isso é um exemplo, tá? Eles não combinam com situações de imprevisibilidade, por exemplo, assim, o médico pede um exame que nunca pediu na vida, né? E aí ele já cria na mente dele que ele tá doente. Por que o médico pediu aquele exame? Nossa, eu devo estar com alguma coisa. Ele já se vê doente, ele já se vê se tratando. Ele começa a criar na mente dele a situação, certo? Ele tem preocupação excessiva. Às vezes é uma coisa pequena, mas ele transforma aquela situação, né? E ele se preocupa excessivamente com uma coisa, com uma realidade que não existe, mas que ele criou. E, né,
Falando nisso, a pessoa se acha vidente, né? Porque o ansioso criando situação na mente dela é vidente, né? É a mãe de Ná da atualidade, certo? Então, né, o que que acontece? Essa imprevisibilidade, né? A gente vive hoje num mundo onde tudo é imprevisível, qualquer coisa pode acontecer, não é verdade? E essa imprevisibilidade, ela causa a perda de controle no ansioso, certo? E essa perda de controle, ela gera a hipervigilância, ele está em estado de alerta, estado de ameaça o tempo inteiro. E isso gera a ansiedade. Só que essa ansiedade, ela gera a hipervigilância, a perda de controle e imprevisibilidade, certo? E então isso vira um ciclo vicioso. A pessoa, ela se acostuma tanto a viver naquele mundo de ansiedade, de imprevisibilidade, de estado de alerta o tempo todo, que aquilo vira um ciclo vicioso para ela. E ela não consegue mais sair. Por quê? Porque ela já está se enchendo de situações inexistentes, sofrendo por uma coisa que não existe também. Talvez existe, mas transforma aquilo, né? É aquela tempestade em copo d'água, certo? E o que que acontece, né? Todo compulsivo, impulsivo e faminto é ansioso. Todo ansioso é compulsivo, impulsivo e faminto, tá? Isso não quer dizer que todo ansioso, por exemplo, vá comer, certo? O ansioso, né, a pessoa que desconta essa emoção na comida, ela pode descontar essa ansiedade nas drogas, ela pode comprar compulsivamente para tentar preencher aquele vazio que ela tem, né? Ela pode ir para bebida de álcool, ela pode fumar, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que fumam excessivamente, né? Começa a fumar um atrás do outro porque tá nervoso, tá ansioso, né? E não é só a comida, né? Por que que hoje nós temos muitas situações de pessoas que comem por ansiedade? Porque a comida é de livre acesso, certo? A comida você tem na tua casa, é mais fácil de achar do que você ter que ir lá comprar e então, né, passar a usar excessivamente, certo? Não, a comida tá ali na tua frente, você só acaba comendo. Então é mais fácil, tá? Por isso as pessoas engordam por causa da ansiedade, mas eu vou te explicar uma coisa muito mais profunda sobre não conseguir emagrecer por causa da ansiedade. Por que que toda vez que a pessoa que é ansiosa tenta emagrecer e acaba desistindo, ou ela simplesmente emagrece e volta a engordar, ela acaba parando no meio do caminho, ou até mesmo acha que ela não é capaz daquilo, certo? Por quê? Né? Quando o ansioso ele vai começar uma alimentação diferente, o que que acontece lá na mente dele? A mente já vai com um estado de ameaça, né? Porque o corpo tem ações diferentes para tomar, ela vai sair da zona de conforto. Então, para ela, né, pro ansioso, aquilo já está em estado de alerta, hipervigilante ali de tudo aquilo, certo? E então, essas situações tomadas como uma ameaça, certo? Ela também lembra das vezes que ela fracassou, das vezes que ela desistiu, de todas as vezes que não deu certo, né? Por quê? Porque ela tentou emagrecer pelo caminho errado, certo? Então, não tratou realmente a ansiedade para emagrecer, mas ela já tá com aquilo na cabeça, que não vai dar certo, que acha que ela não vai conseguir. Ela começa a criar na mente dela a situação de que ela já tá mais gorda, de que as roupas não vão servir mesmo, tá? E então, quando ela passa a querer fazer uma dieta, o cérebro entra em estado de alerta, ameaça. E então, o corpo começa a produzir adrenalina, epinefrina, noradrenalina e cortisol, que são hormônios do estresse, certo? Então, ela entra em estado de estresse, de tanto hormônio descompensado aí no corpo. E então, esse estado de ameaça, a pessoa entende na cabeça dela que tá cheio de será, que indica perigo, cuidado, dando alerta, porque ela vai ter que enfrentar aquele leão faminto que tem dentro dela. Porque só de pensar em dieta, ela já tem vontade de comer os rebocos da parede, né? E então, lá na cabeça dela, ela fica, será que eu vou conseguir? Porque
Ai, já tô com vontade de comer. Ai, eu comi só a salada e carne no almoço, mas eu tô morrendo de fome. Eu tô morrendo de fome. Então ela começa, acha que ela tá com fome e tudo mais. Só que na verdade, o que que acontece? Eu vou explicar pra você mais pra frente por que que você tem mais fome quando você tenta fazer dieta e na verdade você não está com fome, certo? Você apenas acha que está com fome. Eu vou te explicar mais pra frente isso. Então, agora eu vou te falar quais são os sintomas da pessoa ansiosa, o que que ela sente, né? Então, falando de dieta e ansiedade, quando a pessoa vai começar uma dieta, né, dieta ou qual seja que for a situação, a pessoa ansiosa, ela tem a pupila dilatada, né, a boca às vezes começa a secar, a boca dela fica ofegante, a pessoa é ofegante, né, toda hora, ai meu Deus, ai, fica assim, certo? Os batimentos cardíacos eles aumentam, tá? É aquela sensação da borboleta no estômago o tempo inteiro, porque ela tá assim, ela não tá se aguentando dentro dela, né? De tanta ansiedade. E aí o que que acontece? Muitas vezes a pessoa, o intestino trava ou o intestino solta, né? A secreção de cortisol, que é o hormônio do estresse, ela aumenta. Muitas vezes ela sente suor nas mãos ou nas axilas, ela fica nervosa, ela começa a suar muito, tá? E então, esses sintomas, eles aparecem porque a pessoa que está no estado ansioso, ela vive em luta e fuga, tá? Ela vive lutando contra os pensamentos dela, né? Porque são mais fortes do que ela. E ela vive fugindo de situações que ela precisa resolver, mas ela foge, ela prefere fugir, né? Como assim? Então ela quer emagrecer, ela precisa emagrecer, é um estado de saúde dela, mas ela prefere arrumar outra coisa para fazer ao invés de emagrecer, porque ela já pensa que ela não vai conseguir, tá? Então, só que aquilo incomoda muito ela. Toda vez que ela se olha na frente do espelho, ela se vê, ela fala, ai, eu preciso emagrecer, né? É questão de saúde, mas ela foge da situação por pensar que ela não vai conseguir e por ter dúvida se o resultado dela vai realmente acontecer, certo? Então, quando a pessoa ansiosa, ela busca fazer um procedimento para emagrecimento, o corpo ele tem uma repulsão contra a alimentação saudável e atividade física, de tanto que a pessoa criou na mente dela que ela não vai conseguir, certo? E aí a pessoa come, porque ela fica nervosa, ela entra em estado de ansiedade, ela fica nervosa, então ela vai e come, porque ela está acostumada a descontar aquelas emoções na comida. Então, para ela é normal, né? Ela ir lá e comer, né? E é normal a pessoa ter mais fome porque ela acha que ela tá com fome, e então ela vai lá e come, certo? E eu já falo, né? Vira tudo em pizza. Porque se ela ficou um dia de dieta, no outro ela vai querer comer tudo que ela não comeu durante aquele um dia. Se ela ficou uma semana, em um dia ela vai querer comer tudo, né? E aí, por quê? Porque o corpo luta contra sair dessa zona de conforto, certo? Então, e por que que isso acontece, né? Por que que a pessoa tem essa fome excessiva? Então, o cortisol, que é o hormônio do estresse, quando ele está aumentado no corpo, né, ele desregula totalmente a cadeia alimentar, a balança alimentar. Então, ele aumenta a glicemia e, com isso, aumenta a fome, certo? E aí, quando aumenta-se a glicemia, a insulina tem que trabalhar. E quando a insulina tem que trabalhar muito, ele vai fazer estado de absorção de gordura. Então, é gordura abdominal. Então, muitas pessoas que eu atendo falam assim, mas eu engordei só na barriga. E aí você vai conversando, vai vendo o histórico, é um histórico ansioso, é uma pessoa estressada, totalmente hipervigilante, né? Então, muitas pessoas às vezes não engordam porque comem, né? Mas engordam pelo estado de estresse, pelo excesso de cortisol no corpo, porque aí a insulina tendo que trabalhar bastante, ela inibe totalmente a queima de gordura e ela trabalha só na absorção de gordura, certo? Então é por isso. E aí o que acontece, né? Nesse estado de imaginação catastrófico do ansioso, né? De um fato que não aconteceu, então é aí que o cortisol ele aumenta. E hoje a gente sabe que
tudo ao nosso redor pode nos estressar, né? Nós temos os nossos inimigos da atualidade hoje, que, por exemplo, é a perda de emprego, né? Ai, eu tenho medo de perder o meu emprego porque eu tenho conta para pagar, porque eu tenho filhos, porque eu tenho isso e aquilo, né? Ou até mesmo preservar o emprego, né? Ou a pessoa está desempregada, né? Ou tem medo de alguma doença, certo? Tem medo da morte. Então, é separação na família, né? Às vezes separou do marido, tá lá passando por uma situação difícil com os filhos, ou até mesmo na relação ali com a pessoa que foi separada e tudo mais, né? Então, fugir da dieta também é uma coisa que ela precisa muito fazer, mas ela acaba fugindo, né? Isso são exemplos de coisas que acontecem no dia a dia que deixam as pessoas nervosas e ansiosas. É normal, não acha assim que você é uma pessoa anormal porque você é ansioso. Isso acontece, tá? Acontece, basta você querer tratar, né, esse problema que eu vou ensinar você aqui a fazer isso e até mesmo emagrecer, certo? Mas primeiro eu quero falar para você que já antigamente, lá atrás, né, alguns personagens da história já falavam sobre a criação catastrófica na mente. Olha só, William Shakespeare falou o seguinte: o horror visível tem menos valor do que o horror imaginável. Então, por exemplo, se você vê ali uma pessoa morta na sua frente, tem menos valor do que se você vê você ficar imaginando essa pessoa morta, certo? Então, quando a gente vê, tem menos valor do que quando a gente cria na nossa mente. Fernando Pessoa falou o seguinte: as figuras imagináveis têm muito mais relevo e verdade que as figuras reais é a mesma situação. Então, isso traça o perfil do ansioso, porque ele cria situações na mente que não existem, né? Eu sempre brinco, né, com os meus pacientes. Ah, o marido tá atrasado, você já sabe até a cor da calcinha da amante, né? Porque você ficou criando lá na tua mente que ele tá te traindo, por que será que tá atrasando tanto, o que tá acontecendo, o marido já chega, já começa a ferver a caçarola, né? E na verdade você tá simplesmente criando uma situação que não existe, né? Mas você sabe por que você come quando está em estado de ansiedade? Por que você vai lá e desconta na comida? Muito bem, então você está em estresse, né? Você criou tanta situação lá na tua cabeça, você tem medo de tanta coisa, você está hipervigilante, né? Em estado de imprevisibilidade o tempo todo, que você está estressado, certo? E o estresse produz o hormônio de cortisol. O que o cortisol faz? Ele aumenta o hormônio da fome, que é a grelina, tá? Ele diminui a leptina, que é o hormônio da saciedade, e ele diminui serotonina e GABA, que são os hormônios que acalmam. E aí vem a compulsão alimentar, tá? Porque você tá com muita fome, certo? Porque o hormônio da fome, ele está aumentado em cadeia do seu cortisol, porque você está super estressado. E agora eu vou te contar qual é a saída para você lutar contra esses inimigos e controlar a sua ansiedade. Pasme, mas é relaxar. Meu Deus, e essa louca falando agora que eu preciso relaxar. Como que eu vou relaxar? Eu sou totalmente ansiosa. Eu não consigo parar. E papapá. É o que eu escuto todos os dias. Mas, como eu já falei pra você, eu vi muita transformação diante dos meus olhos no meu consultório quando a gente passou a fazer o que eu vou te ensinar agora. Então, preste muita atenção aqui, tá? Primeiro, você tem uma situação, certo? Cria a verdade positiva na sua mente. Para de ficar pensando negativo, que vai dar errado, que com você não vai dar certo. Se imagine você lá já emagrecendo. Se imagine você totalmente magra. Então, imagine essa situação. Imagine você já tendo conquistado. Coloque na sua mente que você é capaz, que você pode. Você é tão batalhadora, tão batalhador que vai dar certo pra você,
tá? Imagine coisas positivas, ao invés de ficar imaginando tudo negativo na sua mente. Então, crie a situação positiva, né? Ao invés de ficar criando minhoca na cabeça, e cria situações positivas. Feche os olhos, né? E então se veja lá no estado em que você realmente quer estar, tá bom? Segunda coisa, respiração. Meu Deus, como que eu vou respirar? O ansioso, ele necessita de respiração. E a respiração não é... Eu pergunto para os meus pacientes, você respira para viver ou você para e respira? A maioria respira para viver, né? E então a gente precisa ensinar a respiração. Todos nós nascemos, né, respirando pela barriga, né? A respiração diafragmática. Mas com o passar do tempo, nós passamos a respirar com o tronco, não é verdade? Se você reparar um bebê, né, ele respira pela barriga, né? Então reparem um bebezinho respirando. E essa respiração diafragmática, você consegue colocar 8 vezes mais oxigênio dentro dos pulmões, e isso faz com que você produza mais GABA, que é o hormônio que acalma. Então, quando nós vamos contra a natureza, então se nós nascemos respirando pela barriga, a gente precisa continuar respirando pela barriga, não é verdade? Então, quando a gente vai contra a nossa natureza, a gente acaba estressando o nosso organismo. Então, já começa aí pela respiração, certo? E então, essa respiração diafragmática, você deve fazer ela sentado ou deitado, né? Então, eu vou começar primeiro pela pessoa muito ansiosa, certo? E aí, você vai se encaixar no perfil do que eu vou te falando aqui para você fazer essa respiração, tá bom? Você vê qual delas que vai se encaixar melhor com você. Então, a pessoa muito ansiosa, né? Então, a pessoa muito ansiosa é aquela que acorda já estressada, né? Vai dormir estressada, passa o dia em situações que parece que tudo tá ameaçando ela tá com medo de tudo, né? E não fica tranquila, é uma pessoa que tem as pernas inquietas, fica lá balançando as pernas o tempo todo, belisca e toda hora precisa comer, né? Então essa pessoa é muito ansiosa, tá? Ela precisa fazer essa respiração de 3 a 6 vezes por dia, né? Eu sempre passo assim para os meus pacientes, faça essa respiração de 3 em 3 horas, certo? Então, a hora que você acordar, depois no meio da manhã, antes de almoçar, depois no meio da tarde, mais um pouco mais tarde, lá por 6 horas, depois antes de dormir, tá? Então, a cada 3 horas, para 5 minutos, é só 5 minutos, e respira. Então, a pessoa muito ansiosa, ela precisa fazer essa respiração de 3 a 6 vezes por dia, certo? A pessoa moderadamente ansiosa, ela tem episódios de ansiedade durante o dia. Então, por exemplo, ela não acorda ansiosa, ela acorda super bem e tal, mas aí passou lá uma situação muito estressante no trabalho, ela ficou ansiosa porque ela precisa resolver, ou, por exemplo, ela vai dar uma palestra, ai agora, né? E então, ela acaba se estressando aí durante o dia, né? Algumas vezes por dia. E então, essa pessoa que tem episódios de ansiedade e acaba também, às vezes, descontando por causa desse episódio, chega à noite e ela quer comer um monte, né? E aí, ela precisa fazer pelo menos 3 vezes ao dia essa respiração, certo? E então, a pessoa pouco ansiosa, ela tem episódios durante a semana. Então, ela precisa fazer de 1 a 2 vezes no dia. Eu sempre falo, se a pessoa não é muito ansiosa, respira a hora que acorda e a hora que vai dormir, certo? Então, eu vou ensinar para você aqui como você vai fazer essa respiração. É muito tranquilo, tá? Então, você vai inspirar. Quando você inspira, a sua barriga vai para fora. Então, você vai fazer o seguinte. Barriga para fora. Expirou, barriga para dentro, tá? E é essa respiração que você vai fazer. Faça por 5 minutos e então faça 5 respirações profundas desse jeito, certo? Você pode fazer deitado ou sentado, como eu já te falei, tá? E então, a cada vez que você inspirar, então você inspira, você segura 5 segundos e solta. Depois você inspira, segura 10 segundos e solta. Então, quanto mais você ir evoluindo em segurar essa respiração e soltar, é melhor. Então, faça 5 vezes, tá? Pare lá e faça 1 vez,
2 vezes, 3 vezes, tá? E você vai fazendo. E aonde que você pode usar essa respiração? Quando que você pode fazer essas respirações? Então você pode fazer diante dos alimentos, né? Que é um risco para você, por exemplo, uma pizza, o chocolate. Eu falo assim, sai da onde tá aquilo lá, respira e volta. Enche tua cabeça de pensamentos bons, né? Que você não precisa daquilo. Você simplesmente é vontade, não é fome, então você não necessita daquilo, certo? Diante de situações de ameaça ou risco, né? Então, quando você vê, tá esperando um exame lá, você tá aflito. Gente, respira, calma. Não precisa ficar nervoso, né? E tudo tem solução, busque a solução, tá? Sempre que você se sentir desanimado, desmotivado, então eu tô tão pra baixo, né? Dá uma respirada, relaxa. Veja você, se imagine, né, na praia lá, bem leve, tranquilo, ou se imagine num lugar bonito. Então, volte, né, no seu estado normal, tá? Quando você sentir vontade de comer, né? Então, quando você estiver com vontade, com aquela gana, né? Preciso comer um doce, eu preciso, né? Você não precisa, você está com vontade, né? Então, e por que você está com vontade? Por causa daquela cadeia do estresse, cortisol, babá, que eu já expliquei ali atrás, tá? Então, respira, simplesmente respira, tá? Respira, toma uma água, relaxa. E relaxar para dormir, certo? Por isso que eu falei, então faça, né, essa respiração antes de dormir para o seu cérebro dormir mais calmo, mais oxigenado, mais tranquilo, certo? E também, né, aliado à sua respiração, de acordo, né, com um estudo publicado em Londres em 2009 no Jornal de Psiquiatria, então foi feito um estudo com indivíduos que comiam alimentos altamente processados e com indivíduos que comiam comidas saudáveis, principalmente vegetais, frutas e peixes, tá? Então, os investigadores, eles determinaram que a má alimentação causou depressão. Olha só. E ao contrário, né, as pessoas que comeram bem tiveram hormônios de serotonina que combateram a depressão, certo? Então, o cérebro pode ser afetado por esses alimentos. Então, a dica é coma alimentos de verdade, desembale menos, descasque mais, né? E outra, é muito fácil de você encontrar alimentos saudáveis, tá? Então, uma dica aí para quem é ansioso, o café e o álcool, eles diminuem a produção de GABA, tá? Que é o hormônio que acalma. Então, se você aí toma café o tempo todo, diminua o café. Se você tomar 5 copinhos de café, vai tomando 4, depois 3, depois 2, depois 1, até você parar de tomar o café, porque ele vai aí diminuir a produção de GABA. E o álcool também. Se você faz o uso excessivo de álcool, provavelmente está atrapalhando a produção de GABA. Então, assim, quais são os alimentos que vão ajudar? São alimentos saudáveis, geralmente órgãos, né, fígado, principalmente o fígado, amêndoas, arroz integral, lentilha, peixe, aveia, espinafre, trigo integral, melão, cogumelos. Então, a flor de maracujá também, né, o chá da flor de maracujá pode ajudar muito na regulação adequada da produção de GABA, certo? Então, isso vai ajudar. Já para serotonina, né, também são alimentos, né, arroz integral, milho, ovos, vegetais, folhas verdes, semente de girassol, ômega 3, que é encontrado nos peixes, linhaças, sementes de chia, de nozes, certo? E a cafeína também, ela pode esgotar os níveis de serotonina ao longo do tempo, né? Então, o chá da erva São João é um ótimo substituto para quem aí toma muito café. Então, vai lá, faz um chá de erva São João e toma aí no lugar do seu cafezinho, que aí você que tem o perfil ansioso vai estar trazendo aí regulando, né, os níveis de GABA e serotonina, que são os hormônios que fazem bem para o seu organismo. E nada impede também de você fazer uma atividade física onde você vai liberar muitos hormônios, né? Serotonina, GABA, endorfina, que vai ajudar aí no equilíbrio do seu corpo,
certo? Então, a atividade física, a respiração, a alimentação e você projetar o futuro positivo é a chave do negócio para você emagrecer da maneira correta, certo? E muitas vezes eu explico para os meus pacientes que o que acontece? Você busca tratar o corpo, mas o que não te deixa emagrecer é a sua mente. Então você deve tratar a mente para você conseguir emagrecer, certo? Você precisa ir na raiz do problema. Por que o ansioso, ele busca emagrecer e fica fracassando por muitas vezes? Porque ele busca só tratar o corpo, ele não trata a mente e ele acaba estressando o corpo e por isso que ele não tem resultados que ele quer, certo? Mas a partir do momento que você fazer o contrário, eu tenho certeza que você vai conseguir emagrecer, como vários pacientes meus ansiosos conseguiram emagrecer e permanecer magros, certo? Então, eu espero que você tenha gostado muito da dica que eu dei aqui nesse vídeo. Se você gostou, comenta, compartilha, que muitas pessoas podem se identificar com esse vídeo e então passar a fazer isso e com certeza aí também vai ajudar no seu emagrecimento. E se você quer emagrecer, vem comigo que eu vou com certeza te ajudar. E me segue lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, vou deixar aqui embaixo para vocês que é para você ver muita dica, tem muito conteúdo lá que eu tenho certeza que você que quer emagrecer vai ter acesso às receitinhas, às dicas e tudo mais que eu posto com muito carinho para você lá. Fico te aguardando. Até o próximo vídeo. Um grande abraço!